Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, pessoal, estamos aqui de volta para gravarmos mais uma questão do Código de Trânsito Brasileiro. E a nossa questão, pessoal, é a 25ª, certo? Para o cargo de Guarda Civil Municipal da Banca Cetred. Beleza, Banca Cetred. Vamos à questão. Questão 25, que reza o seguinte: dirigir veículo automotor transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Configura infração. Beleza, tranquilo. Quero fazer aqui, pessoal, alguns comentários para justamente enriquecer tanto essa questão quanto os seus conhecimentos. Vamos lá. A questão em si está se referindo ao artigo 292 do CTB. Esse artigo está inserido dentro do capítulo de número 15. Este, no caso, o capítulo, ele dá início, né? Ele abrange as infrações de trânsito. Começa ali no artigo 161 e vai até o artigo 255. Pois bem, vamos aqui à leitura desse artigo para que a gente aprenda não só a conduta pedida na questão, como outras condutas inseridas no mesmo artigo e que a infração e a penalidade são a mesma. O artigo 252 diz o seguinte, ó, dirigir veículo. Show. Inciso 1, com o braço do lado de fora. E vê muito, né? O pessoal geralmente dirige só com a mão direita, e o esquerdo fica pendurado ou dependurado, né? A gente vê várias expressões, né? Pendurado ali na porta. Ou então a pessoa está fumando, né? A pessoa dá uma tragada no cigarro e depois põe a mão, né? O braço fora do veículo, para que justamente aquela fumaça ela não entre, né? No interior do veículo. Uma situação rotineira, a gente vê isso aí. O inciso 2 do artigo 252 diz: transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Beleza? Show de bola. É comum a gente ver o caso de transportando pessoas, animais ou volume, a gente vê muito animais. Né? A pessoa tem ali seu pet de estimação e a pessoa quer dar uma volta, né, com o seu bichano. E geralmente a pessoa leva ali ele, né, entre os braços, né, próximo ali o volante, e ele vai, às vezes, até um pouco, né, do rosto, né, do cão, né, do animal, pegando aquele vento, aquela brisa. Nesse caso aí, se enquadra aqui com infração de natureza média do artigo 2522. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, um adendo, que é o seguinte: existe a situação de você transportar, dirigindo o seu veículo com um animal, né, com um animal, vamos falar aqui sobre animal, entre os braços. Nós temos aí uma conduta específica do artigo 252. Só que muitas vezes o animal não está ali com você condutor, é você que está dirigindo. Ele está com o passageiro, ou do banco dianteiro, ou do banco traseiro. Então, o pet, né, o animal, ele está sozinho no veículo, assim, só, ele está atrás, né, não tem ninguém o segurando. Aí já é de costume do animal ele colocar o rosto, né, uma parte do corpo lá de fora para pegar aquele vento. Nesse caso aí, ele vai ser enquadrado em outra infração de trânsito prevista no artigo 235, pessoal, do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, ó, o artigo 252, inciso 2, que ele fala justamente de transportar o veículo, dirigir veículo transportando um animal à sua esquerda ou entre os braços, beleza, infração média. Show, 4 pontos prontuário infrator. É uma infração que ela não tem necessidade de abordagem. O agente de trânsito, ele visualizando, ele vai lavrar o auto. Beleza? Agora, se aquele animal, né, se aquele pet estiver sendo transportado nas partes externas, ou seja, sobre o capô, né, do veículo, ele será enquadrado
no artigo 235 do CDB, que é infração grave. Tranquilo? Aí a pessoa pensa assim, e se o animal, se eu estiver levando meu animal, meu cachorro, né, meu pet, solto, só que ele não está nem entre os braços e nem está com a parte, né, geralmente a parte da cabeça, o focinho, na janela. Aí nesse caso aí não há infração de trânsito. Beleza? Muito cuidado aí com esses detalhes. Em relação ao artigo que eu falei, que é o 235, que é uma infração de natureza grave, o que acontece? O animal, né, o cachorro, ele está sendo transportado nas partes externas do veículo, e essas partes, pessoal, ela compreende como um local que não seja o habitáculo ou o compartimento do veículo. Entendeu? Por exemplo, o agente, quando ele for descrever essa autuação do artigo 235, infração grave, 5 pontos no prontuário do infrator. A infração grave é um valor de R$ 195,23. Essa infração também é possível sem abordagem. O agente vai colocar lá, veículo transportando um animal com parte do corpo para fora, uma parte. Ou então, um cachorro, né, sobre o capô. Ou ainda, tem veículos, né, que eles transportam animais no compartimento de carga aberta. Tranquilo até aí. Só que, no entanto, é até impossível o proprietário fazer com que ele não coloque uma das partes do corpo projetada para fora do compartimento. Certo? Então, esses são alguns casos que o condutor poderá ser autuado. Então, muito cuidado com esse detalhe. Pessoal, em relação às pessoas, percebam. Se a pessoa está transportando ali alguém à esquerda ou entre os braços, às vezes criança, né? A pessoa, mas criança tem um artigo específico. Nesse caso aqui, partindo do pressuposto do princípio da especificidade, será aplicado o artigo 252, inciso 2. Agora, se essa pessoa estiver sendo transportada no compartimento de carga, geralmente uma caminhonete, por exemplo, uma caçamba, a gente vê muito levando trabalhadores, ele será autuado, nesse caso aí, no artigo 230, inciso 2, que é transportar pessoas no compartimento de carga. É uma infração gravíssima. Então, muito cuidado. É tanto o cidadão, para não cometer essa infração de trânsito, quanto o agente, quando for lavrar aquele respectivo auto, para que ele não o faça de maneira incorreta. Vamos aqui ao inciso 3. Diz o seguinte, ó. Dirigir veículo com a incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança de trânsito, do trânsito. Beleza, pessoal? Aqui mais uma possibilidade de infração. Essa aqui é campeã das motocicletas. Dirigir o veículo, artigo 252, inciso 4, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. A gente vê muito nas motocicletas. Não precisa de abordagem. Infração de natureza média. Inciso 5. Dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando devo fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamento e acessórios do veículo. Pessoal, um exemplo de dirigir só com a mão é comum, né? O condutor está ali com sua esposa, ele deixa a mão esquerda no volante e a direita ele coloca sobre o ombro da amada ou nas pernas. Enfim, é um tipo, né, concreto de uma infração capitulada aí no inciso 5 do artigo 252. O inciso 6, utilizando-se de fones de ouvido conectado a aparelhagem sonora ou de telefone celular. Pessoal acha que por conta do nome fones, está no plural, só seria infração se fosse em 2 ouvidos. Mas muito cuidado, que sendo fone, os fones estando apenas um, ele será autuado. E aqueles motociclistas que eles não estão tocando no aparelho celular, o celular fica ali dentro, né, do capacete. Aí no caso aí, ele é autuado em utilizando-se. Ele não está segurando, que é manuseando. Ele não está nem segurando nem manuseando, ele está utilizando. Embora ele não esteja tocando com as mãos, também será autuado no inciso 6 do artigo 252. E esse inciso 7 aí é para aqueles motoristas, né, de ônibus, de van, que muito, hoje em dia, né? Hoje nem tanto, porque
a pessoa entra no ônibus e a pessoa paga com bilhete eletrônico. Não sei se essa realidade já está no Brasil todo, mas aqui no Ceará, né, principalmente na capital Fortaleza, o cidadão entra, coloca o cartãozinho lá no aparelho, né, e a catraca é liberada. Mas antes, alguns motores de ônibus, inclusive eu fui motorista de ônibus, trabalhei na empresa Vitória, né, empresa ali que fica na Calcaia. Eu dirigia e passava troco. Eu trabalhei na linha Combuco Municipal, era o famoso micrão, horrível as marchas, segunda principalmente. Então a pessoa tinha que dirigir e passar troco. Muitas vezes a pessoa estava em movimento. E a pessoa ia pagar ou cobrava um troco que a pessoa não tinha. Se o agente vê infração de trânsito de natureza média. Perceba, realizando cobrança em movimento. Beleza? E aqui nós tivemos a inclusão aí do parágrafo único, que diz o seguinte, ó, na hipótese do inciso 5, tá aqui o inciso 5, a pessoa está só com a mão, vai caracterizar uma gravíssima se o condutor estiver segurando ou manuseando o telefone celular. Hoje acontece demais, pessoal. E outra, o veículo que parou no semáforo, ou seja, interrupção de marcha temporária. E ele vai ali mexer no celular, então dá só um toque. Ele vai ser enquadrado no inciso 5 do artigo 252, segurando ou manuseando. Nesse caso, ele vai ser manuseando, infração gravíssima. 7 pontos no prontuário do infrator. E o valor da gravíssima, R$ 293,47, sem comer e sem beber. Agora vamos à questão, que agora a gente aprendeu não só sobre a questão, mas veja que eu explanei bem para que você fique bisurado no Código de Trânsito Brasileiro. A meta aqui do trânsito na via é fazer com que você não só decore, mas que você aprenda a interpretar e a entender a sua questão na hora da prova. Antes de voltar para a questão, pessoal, peço-vos encarecidamente que deixe aquele like para ajudar mais e mais o canal. Você que não é inscrito, dê essa moral, inscreva-se, comente, compartilhe, passe esse vídeo e essa informação adiante. Vamos à questão. A questão quer saber qual é a infração de transportar pessoas, animais à sua esquerda, de cara, infração de natureza média. Infração de natureza média, gabarito letra C, C de concursado, pessoal. Não esqueça, não deixe para amanhã o que você pode estudar hoje. Trânsito na via e você, juntos pela segurança viária. Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida!